Boa tarde, nós estamos no Espaço Plural, programa tradicional da Rede Estação Democracia. Eu sou o Júlio Lisboa. Hoje estamos recebendo os desembargadores Alfredo Altier Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o desembargador Ricardo Carvalho Fraga, do TRT do Rio Grande do Sul, aqui do TRT 4. Desembargadores, é uma honra recebê-los. O programa é uma a ideia do programa é uma iniciativa do meu parceiro aqui, o Paulo César Tim, a partir do texto escrito pelo desembargador Alfredo Atié Júnior sobre o novo sistema jurídico do México. Olha, bastante coisa assim, que puxa, né, essa reforma no México, levanta várias janelas assim para nós, mas eu quero começar por uma. Se eu entendi bem do texto, desembargador, ele fala ali da federalização do judiciário no país, né? Eu não sei se lá eles tinham um sistema como o nosso, assim, que nem todos os juízes são federais, nós temos juízes aqui estaduais no Brasil, talvez eles tivessem algo semelhante. Então vamos começar por aí. Vou querer ouvir o desembargador Alfredo, depois vamos ouvir o desembargador Fraga e vamos conversando informalmente aqui. Estamos em casa. Juliano, senhor. Prazer enorme estar com você. Primeira regra importante é que não tem essa coisa de senhor, pelo amor de Deus, nós estamos falando sobre democracia e a gente vai começar com essa coisa de senhor e tal, quebra todo o ritmo, né? Juliano, o México, ele conseguiu fazer, graças ao trabalho do ex-presidente, né, o López Obrador, uma reforma do Poder Judicial que ficou um bocado de tempo tramitando no Congresso mexicano, não é? E o Obrador deixa isso como um produto seu, né, de empenho para fazer essa reforma, e deixou nas mãos da Cláudia Sheinbaum executar essa reforma do Poder Judicial. O Poder Judiciário, né? Porque eles chamam lá Poder Judicial, mas para nós é o sinônimo, né? Bom, essa reforma, Juliano, ela é baseada na reforma constitucional de 2001. Você sabe que em 94 houve toda aquela movimentação zapatista, revolucionária, e a grande reivindicação que ali estava, digamos assim, em jogo, além de entre tantas outras, né? Mas era a questão da representatividade importante dos povos indígenas e da sua autodeterminação, né? Então, e ali dentro daquela reforma constitucional de 2001, estava previsto que os poderes iriam ser reformados, né, por medidas legislativas ou constitucionais, para efetivamente encontrar uma medida em termos de representação política, né? Porque tanto lá no México quanto aqui no Brasil, a gente tem o princípio, que eu acho que é bem importante, e a gente esquece disso no Brasil constantemente, que diz assim, olha, quem tem o poder é o povo, né? E ele o exerce ou diretamente, em vários mecanismos X, ou semidiretamente, plebiscito, etc. Mas quando se trata da representação, a Constituição, lá e cá, ela fala nessa questão da legitimidade, ou seja, são representantes eleitos, né? Quer dizer, escolhidos pelo povo. E aí, ali, como aqui também há, mas havia ali uma carência no que diz respeito a isso. Quer dizer, o Poder Judicial era um poder ainda organizado num sistema ainda ligado ainda lá à Constituição de 1917, que foi reformada, né, em 2001, e veja, essa organização dos poderes judiciais nas Américas, né, isso vale também para os Estados Unidos, mas tem aí uma série de outras circunstâncias aí que a gente pode depois especificar, mas ela, em geral, é ligada a essa ideia, assim, de um certo elitismo, né? Não é que o poder judiciário, os juízes e as juízas, eles façam parte da elite econômica, social, política do país, não. Mas há uma preocupação em que eles representem essa elite, né? Aí é que está. Claro. E aí é um controle enorme sobre a capacidade que o povo tem de influir nessas profissões jurídicas de Estado, né? Sobretudo a magistratura, mas tem outras. E
Então, ali, eles levaram à frente, e eu acho que de uma forma vitoriosa e bastante corajosa, tem alguns defeitos, depois a gente pode falar, mas eles levaram à frente esse projeto, lá de 2001, que foi um produto disso, né, desse levante popular, para que houvesse efetivamente uma representatividade dos povos originários, que no México são a maioria, né, que formam a maioria da população. É diferente daqui, do Brasil, né, em que a maioria, na verdade, é afrodescendente, ou a questão da miscigenação, da mestiçagem é extremamente importante, né? Mas lá não, lá essa questão realmente dos povos originários é essa. E não é à toa que, como resultado disso, vocês viram, né? Apesar do índice baixo de participação na eleição, foi mais ou menos de 13%, mas, de qualquer forma, o presidente da Corte Suprema mexicana, ele é um indígena, atualmente, ele foi eleito, né? E ele era um dos assessores do movimento zapatista. Veja só que coisa importante, né? Agora, claro, é uma primeira experiência de eleição, foram colocados em votação ali 800 e poucos cargos de juízes e juízas, né? A ideia da federalização é extremamente importante, é uma coisa que seria muito útil para o Brasil, né? Porque, sabe, o Brasil preserva ainda essa ideia, tanto na segurança quanto na ideia da justiça, que há um papel muito grande dos estados. E isso vem das oligarquias regionais, isso aí vem do movimento do final do Império e o movimento republicano, que instaurou no Brasil o poder das elites regionais, né, das oligarquias. Chama de elite porque a gente gosta de dar nome bonito, né? Mas não são elites, né? Porque sequer são eleitos, são oligarquias, pessoas que têm dinheiro e têm título, digamos assim, né? Terra, etc., que, em geral, na história de todos os povos colonizados, são terras que são tiradas da população original, né? Quer dizer, é uma usurpação, né? Uma invasão, na verdade. Mas, de qualquer forma, então, então, como está ligada essa ideia republicana, entre aspas, né? Republicana no sentido histórico, não no sentido realmente da palavra, mas de que se trata de uma representação das elites, então você tem um poder judiciário estadual e tem um poder judiciário federal. E no Brasil tem uma deturpação aí muito clara, né? A gente precisa rediscutir isso, o poder judiciário tem que ser rediscutido, assim, com bastante coragem no Brasil, assim que a gente tiver um ambiente, claro, mais propício para isso, porque agora a gente está vivendo um perigo enorme da extrema-direita, que está presente, o bolsonarismo, tudo isso está aí atrapalhando as veias de comunicação que a gente tem, né? Mas isso tudo precisa ser discutido, quer dizer, por que você não federaliza também como no México? Porque o controle, ele fica melhor quando ele é centralizado, né? Pronto, aqui está o controle, e a participação é que tem que ser regionalizada, tem que ser localizada. O controle, a fiscalização é uma só, é única, isso é importante, porque você afasta... E os parâmetros são os mesmos, né? Pois é. E você afasta essas pessoas da influência dessas elites. No Brasil, é impressionante como o México também era, e ainda é, claro, porque estão iniciando agora a aplicação da reforma, mas aqui é terrível a ligação dos poderes judiciários com os governos estaduais, né? Assim como também a questão gravíssima das polícias militares. Você vê que o Brasil tem, apesar de ter falar em segurança nacional, segurança pública, né? Quer dizer, segurança que está incluída no âmbito da União, ele, na verdade, a segurança e as armas, quer dizer, portanto, a violência legítima do Estado está nas mãos dos Estados. Isso também é uma coisa assim, totalmente maluca, totalmente sem consistência. Então, essa reforma mexicana, eu acho que ela... Fala, Juliano. Não, eu vou dar uma interrompida, mas a gente já volta, assim, tu vê, assim, porque isso facilita, eu não vou dar esse nome aos bois, mas aqui no Rio Grande do Sul, tu vê com que facilidade a plutocracia se consorcia com aquilo. Eu gosto muito da expressão do La Salle, dos fatores de poder, né? Das representações.
E regionalmente, claro, a facilidade de se consorciar é muito maior. Eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Ricardo. Hoje, o Ricardo, eu não vou te chamar de desembargador aqui, porque o Atiê já disse que a gente só chama de doutor quem a gente não gosta, né? Como eu gosto muito do Ricardo, vou chamar de Ricardo hoje. Mas é questão. Querido, o Ricardo já foi pretor antes de ser juiz do trabalho. Então ele viveu essas duas fases. Juiz foi pretor, para mim é juiz, né? Acho que até hoje tem no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. E então ele transita nesses vários universos jurídicos aí. Ricardo, o que tu acha da federação? Te dar as boas-vindas e é sempre uma honra te receber aqui. E quero que tu fale dessa questão da federalização também, Ricardo, e outros que tu queira falar, querido. Então é um prazer estar aqui. O Júlio Lisboa, já tive 2 ou 3 vezes aqui, e é um prazer muito grande, primeira vez que estou junto com o Alfredo Atiê, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na minha conta, é o maior tribunal do mundo. Depois eu quero que o Alfredo diga o número de desembargadores que tem lá. Eu acredito que é o maior tribunal do mundo. Então é um prazer muito grande estar aqui com o Alfredo, conhecendo hoje. Já comprei o livro A Reconstrução do Direito, comprei final de semana, chega hoje ou amanhã, né? Estou curioso para ler o título sugestivo, barbaramente, A Reconstrução do Direito. Julián e Alfredo, o meu conhecimento do México é o Código de Procedimentos, esse Código de Procedimentos Civis e Familiares. Às vezes eu falo ligeiro e trabalhista, não é? Civis e familiares, de 2023, que eu li mais de uma vez, fiquei encantado, e convidei para uma abertura de sessão no nosso tribunal uma juíza de lá, Marisol Castanheda, que aqui na nossa sessão, a turma que eu participo, convida sempre uma figura ilustre, um juiz de fora, para falar na abertura. Já convidamos do Uruguai, da Argentina 2 vezes, do Chile, do México, da Espanha, dos Estados Unidos, da Guiné-Bissau. E essa juíza do México, Marisol Castanheda, estava encantada com esse código de 2023. E eu vou dar alguns princípios aqui, Julián e Alfredo, depois a gente pode continuar debatendo, depois, no outro momento, eu falo dessa questão nova, que é a eleição. Ela nos falou do novo código esse. Primeiro, como juíza, ela estava muito satisfeita que não existe mais a figura do reenvio. O tribunal julga, se a sentença tiver mal, o tribunal continua o julgamento, mas não devolve. Nós temos hoje na Justiça do Trabalho, Alfredo, o TST modifica as decisões dos tribunais e diz, assim como o Supremo, tem que ser julgado desta outra maneira, e devolve para o tribunal julgar da outra maneira. Não existe isso em outros países, quer dizer, se o tribunal anula a primeira decisão, ele continua no julgamento. Então, no novo Código do México, não tem mais a figura do reenvio. Caprichar e salientar o princípio da oralidade, muito parecido ao que você tem na Justiça do Trabalho aqui no Brasil. Tem um tema lá que aqui não tem, que são os desaparecidos. Então, tem uma figura belíssima, né? Como é que trata os desaparecidos? Porque os familiares não querem a declaração que a pessoa morreu. Querem que dê um tratamento mínimo para aquela pessoa que não está nem aparecida e nem, né? E que dê um tratamento mínimo. Então, o código tem isso. Tem a figura do judiciário digital, que eles chamam em linha, né? Então, adotou os avanços que a gente fez no tempo da pandemia, o trabalho telepresencial, virtual, né? Vários artigos sobre isso. Dá bastante relevância para a conciliação, Então, é um código, assim, na minha visão, de quem leu o texto legal, não conheço a realidade, mas quem lê o texto legal, me parece um documento legislativo atual, que resgata questões que nós já tínhamos antes, a oralidade, mas que acrescenta o trabalho virtual e que resolve problemas atuais, desaparecidos. Tem uma figura belíssima, as pessoas com necessidades especiais, eles não perdem nenhum direito, mas a maneira de exercer os seus direitos
é um pouquinho diferente. Então, tem aquilo que a gente conhece aqui, a tutela, e uma figura intermediária entre tutela. Então, é um documento, acho que um documento, usar um adjetivo forte assim, sensacional, atualiza o direito no México, na América Latina e no mundo. É um documento da civilização hoje. É o Código de Procedimentos Civis e Familiares da metade de 2023. Então, acho que o México realmente está passando por, como eles dizem, estão na 4ª transformação. É um momento muito rico do México. Mas eu acredito que o Alfredo conhece muito mais do que eu, e quero ouvir mais do Alfredo essas reformas anteriores. Vamos ouvir, então. Olha, Ricardo, muito interessante essa busca, né, digamos assim, de uma certa humanização do direito, né, por meio dos procedimentos, né? No Brasil, a gente tem um obstáculo sério a isso, porque quando o Brasil recebe os juristas italianos, que fogem do fascismo na Itália, né, sobretudo o Liebman, que veio para São Paulo, ele vai adotar uma teoria que é a teoria, eles falam que é teoria mista, mas na verdade é a teoria abstrata do direito de ação, que desvincula a ação do direito material, né? Então, por que isso foi criado na Itália, né? Por que isso dificulta a implementação de direitos? Isso foi criado na Itália porque, você sabe, Ricardo, você sabe, Julián, os italianos, durante o fascismo, eles conseguiram reformar o Código Civil deles, eles fizeram um Código Civil fascista. E os juristas, digamos assim, resistentes, democráticos, eles migraram para o processo e criaram um processo para impedir que aquele código fascista se tornasse realidade, né? E aí vem para cá essa ideia, e o Brasil adota essa teoria abstrata, né, que é um obstáculo para a implementação do direito material, sem que o nosso Código Civil tenha sofrido qualquer modificação. Quer dizer, foi uma adaptação sem qualquer tipo de razão. E daí porque, veja, a gente assiste constantemente a uma reclamação das pessoas. Interessante. E é uma reclamação bastante legítima das pessoas que afirmam que o direito brasileiro não resolve nada, não resolve os conflitos. Ele resolve sempre o processo, né? Os juízes e as juízas, eles se tiverem assim boa vontade de implementar a Constituição, os valores constitucionais, ótimo. Mas, em geral, o que acontece é que há uma simples tão somente acomodação, e as pessoas ficam aí dando decisões infinitas, tem um número enorme de decisões, e os conflitos continuam a existir, os problemas continuam a existir, não existe um aprofundamento para resolver de fato os problemas, né? Eu acho que nesse aspecto o México, você vê, o México tem uma história de pioneirismo, né? Em 1917, é a primeira Constituição, antes de Weimar, você vê, como nós aqui da América Latina temos uma contribuição para dar para o mundo. É a primeira Constituição que fala nos direitos sociais, né? Que fala efetivamente na necessidade de valorizar o trabalho, de valorizar a proteção social, né? A segurança social e assim por diante. E aí eles agora tiveram quer dizer, a partir evidentemente, quer dizer, o grande marco é a reforma constitucional de 2001. Por quê? Porque ela vai abrigar, né, ela foi feita para resolver esse problema, que foi o levante dos povos originários, que queriam efetivamente se enxergar dentro da estrutura do Estado, né, em todos os aspectos, né, executivo, legislativo e, sobretudo, judiciário. Isso também é uma questão assim bastante importante. Você vê que o Código de Procedimento ele tem direta relação com o exercício da jurisdição, o exercício daquilo que é o direito, né? Dizer o direito. E a reforma que agora foi implementada, né, e agora está sendo realizada pela Cláudia Sheinbaum, é uma reforma interessante porque ela busca também quebrar o ciclo das elites no poder, né? Porque na justificativa a mudança, né, constitucional e legal, ela fala claramente que é preciso acabar com o nepotismo e o amiguismo
dentro do Poder Judicial, ou seja, as famílias que se perpetuam e as alianças, né, de elites que se perpetuam dentro dos poderes, né, e isso é muito importante para o judiciário. A necessidade que o judiciário tem de efetivamente encontrar aquele que é o dono do poder, quer dizer, encontrar o povo. Isso é muito importante, quer dizer, não pode ficar apenas na mão de iniciativas que a gente vê por aí, que são iniciativas tão só e simplesmente de, digamos assim, abrir o espaço, quer dizer, o acesso, né? Se fala assim, né? O Brasil é engraçado, acesso à justiça. Ou seja, todo mundo tem direito de entrar na justiça, ótimo, mas não se garante absolutamente nada no que diz respeito ao resultado. Quando, na verdade, o verdadeiro acesso à justiça seria criar estruturas para a participação da sociedade. Isso tem em vários países, quer dizer, não tem por que temer isto, né? Não é assim, é uma grande transformação, claro, mas há muitos países que adotam isso. Por exemplo, Inglaterra e os países de colonização inglesa têm lá a ideia dos magistrados, né? Tem um sentido diferente do sentido brasileiro, que o brasileiro a gente usa o magistrado, magistrada, para falar sobre todos os juízes, né? Mas lá os magistrados são juízes leigos, que se reúnem durante a semana, em determinados espaços públicos, para julgar as questões mais importantes para as localidades, né? Então tem enfermeira, eletricista, o professor, a médica e assim por diante, que se reúnem ali à noite e aí apreciam os casos e julgam os casos. Ora, grande parte da ciência, digamos assim, de resolver conflitos, ela não está apenas na mão de quem passa por uma faculdade de direito, né? Até porque, vamos ser sinceros, o nosso ensino jurídico é um ensino jurídico que tem uma eficácia bastante discutível, né? Ele inicia numa aliança com as elites, como eu falei, mas mais grave do que isso, né, é o fato de que ele não acorda para essa relação fundamental que o direito tem que ter com a democracia. Né? Se você não tem a relação de direito e democracia, você está sujeito a ter movimentos como houve aqui no Brasil, e continua existindo, claro, como o lavajatismo, como tantos outros, que acabaram subvertendo ou mesmo corrompendo a ordem jurídica constitucional, jurídico-constitucional, levando a injustiças graves, né? Quer dizer, cometidas pelo judiciário. O judiciário foi feito para consertar as injustiças, é um poder voltado para resolver as questões e fazer justiça, né? Pelo menos essa está na nossa convicção, Ricardo, Juliano. E isso é muito... Tia, eu quero congela aí, eu quero duas coisas que eu quero colocar para ti. Uma primeira umas coisas muito engraçadas, assim. Eu quebrei muita cabeça com esse negócio da escola paulista de processo, do livre convencimento do juiz. Agora era tão simples, agora eu entendi a lógica disso, do livre, do tão malfadado livre convencimento do juiz, claro, mas ele tinha um propósito. E, valeu, assim, ó. Depois de 30 anos quase de direito, fui entender isso aí. Agora, a segunda questão que eu quero colocar, agora eu vou ir para uma questão mais sociológica. O Gessé de Souza, que muitos gostam e alguns não gostam, assim, mas eu gosto muito das análises do Gessé. E ele diz o seguinte: o Brasil tem um elitismo entranhado no Brasil que vem dessa formação católica do país, na concepção dele. Porque os católicos, os países de matriz católica, eles é uma decisão das elites desses países de educar a elite, de levar o conhecimento para a elite. Diferentemente dos países que têm uma matriz protestante, que, como ele cita o exemplo da Alemanha, talvez Inglaterra, agora faz tempo que eu vi essa análise, que
que tem uma tendência de levar para o povo, né? Levar para o povo. Então, assim, dando uma de advogado do diabo, talvez esse elitismo do judiciário brasileiro ele seja não a causa, mas a consequência do elitismo que sai ali do epicentro, que é a sociedade, a formação da sociedade brasileira como um tal. Eu não sei se eu... Deixa eu falar um pouquinho, Juliano, nesse ponto, nesse favor. aspecto. Pode ser? Pode ser? Primeiro, lembrar que esse Código de Procedimento foi aprovado por unanimidade. Eu assisti uma fala da senadora Olga Chances, que antes foi presidente do Supremo, e ela, no Senado, ela organizou a participação de todos os profissionais e a sociedade, aqui a gente chamaria a sociedade civil, ela dá outro nome. Então, foi um Código de Procedimento aprovado por unanimidade. Então, é um documento, e isso que eu insisto aqui, de 2023, é um documento da humanidade, esse código. E atendeu a essa questão da participação. A questão da eleição de juízes, eu vou dizer com sinceridade, Alfredo e Julián, eu tenho dúvida. Mas, em primeiro lugar, eu digo que experiência de outros povos a gente estuda e respeita. Eu não saio dando opinião, sou contra ou a favor, não é isso que cabe a nós. O que cabe a nós é estudar, respeitar e, se for o caso, adotar ou não adotar. Então, total respeito a essa experiência mexicana, até porque tem experiências semelhantes nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu tenho que mencionar aqui, porque eu admiro muito aquele juiz, ex-juiz da Suprema Corte da Espanha, André Perfeito Ibáñez, ele escandalizado com essa nova solução mexicana, porque ele diz que o direito, nosso papel é organizar o aprendizado da sociedade, é organizar o aprendizado social, esse é o papel do direito, ir para frente, mas acima de tudo evitar retrocessos, né? O direito tem dificuldade de andar para frente, mas ele serve muito evitar os retrocessos, então serve para organizar o aprendizado social. Então, é uma instância um pouquinho diferente da instância da eleição. Então, esse Perfeito André Ibáñez, até acho que ele exagerou na crítica, mas ele ficou escandalizado com essa experiência. Eu respeito, eu acho que a postura nossa é respeitar, porque é uma experiência, né, um país que está fazendo transformações importantes. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí eu já vou querer ouvir o Alfredo, porque conhece melhor a realidade do centro do país, nos Estados Unidos, nas eleições estaduais, é muito grande a influência do que eles chamam de populismo penal. Se elege o candidato que faz a defesa do populismo penal. Vou prender todo mundo. Vou demagogia. Né? Tanto o juiz como o delegado, o xerife. Né? Então, que nos Estados Unidos o populismo penal termina influenciando muito. Eu não sei o que vai acontecer no México, né? Porque tem que avaliar essa participação muito pequena de 13%, tem que avaliar o regramento, eu sei que teve um regramento para essas eleições, né? Um regramento rígido. O candidato tinha que se inscrever, mostrar o currículo, passar por uma entrevista, não é só se inscrever e sair, né? Teve um regramento bastante detalhado, né? Então, talvez será um regramento que quase se aproxima de um concurso. O regramento quase se aproxima do concurso, porque tinha entrevista, né? Então, eu faço a consideração para registrar a minha dúvida, né? O meu respeito, porque é uma experiência num país importante do mundo hoje o México é um dos países com relevância no cenário mundial. Mas, enfim, é uma experiência nova que a gente tem que estudar. E é isso, Alfredo. Bom, tudo bem. Vamos lá. Olha, eu acho que... Veja, eu escrevi o artigo sobre a reforma do Poder Judicial, né? E isso na véspera porque eu tive lá no momento em que a Sheinbaum foi eleita, né? Eu estava lá na UNAM e eu vi uma coisa extraordinária, né? Que nas ruas, sobretudo, né? O povo mais simples, com muita esperança, né? Do que estava acontecendo, do que podia acontecer. E eu fiquei assim realmente entusiasmado com aquilo, né?
E aí eu fui examinar esse projeto de reforma para justamente responder às várias opiniões, todas elas contrárias à reforma mexicana, sobretudo nesse aspecto da eleição, né? Mas é importante, primeiro, né, a gente lembrar que a reforma não diz respeito só à eleição, tem uma série de outros dispositivos que são relevantes, né? Por exemplo, a valorização dos direitos humanos, a retirada da Corte Suprema de competência para julgar questões que não tenham nada a ver com a Constituição, a criação de uma defensoria pública voltada especificamente para a proteção dos direitos humanos, né? Quer dizer, então há um aprofundamento dessa defesa. Enfim, tem uma série de outros dispositivos, tem algumas coisas parecidas com o Brasil, eles criam lá o Conselho Nacional da Justiça para fazer o trabalho de correição, né, de fiscalização do judiciário, e eles pecam, talvez, eu acho isso, né, porque eles não criaram essas estruturas de efetiva participação direta, né, da população nesse trabalho de dar justiça, né, de fazer julgar os conflitos, que eu acho que é importante, porque grande parte dos conflitos, mais simples, sobretudo, eles podem ser julgados pelas próprias pessoas, né, que vivem esses conflitos, né, se cria uma estrutura e assim por diante. A outra coisa importante, o Ricardo falou, quer dizer, houve uma regulação muito rígida no México com relação a essa eleição, inclusive com relação à proibição de financiamento das campanhas, né? Também isso é um problema que acontece de quando em quando lá nos Estados Unidos, e isso também, claro, é bastante prejudicial, né? Mas é um sistema, você veja, os americanos, eles são herdeiros do sistema da Inglaterra. E quando o Thomas Jefferson, ele pensou a questão do judiciário, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Nos escritos dele, ele dizia uma coisa que eu acho interessante. Ele pensava no judiciário como uma espécie de constelação de júris, ou seja, constelação de conselhos para fazer justiça. E os americanos levam isso muito a sério também. Não é só a eleição. Eles chamam lá as pessoas para participarem de júris para julgar um monte de conflitos. Não é só como aqui no Brasil, os tais crimes dolosos contra a vida. Tem para tudo, tem na área civil, tem na área penal, tem várias formas de júri, enfim, tem todo assim, um sistema de garantias muito também rigoroso e tradicional. E aí eles pensaram, os americanos, em criar uma Suprema Corte, quer dizer, foi uma invenção norte-americana, não havia isso. E depois a Europa vai ficar obcecada por essa coisa da Corte Constitucional e vai procurar criar essa Corte Constitucional assim de forma que no final criou e até modernizou o sistema norte-americano. Vamos lembrar que o sistema norte-americano ainda é o sistema de o presidente indicar e o Senado aprovar. E na Europa, nos países que têm Corte Constitucional, não é assim mais, né? Você tem ali uma pluralização de quem indica as pessoas, e você tem mandato também, né? Coisa que não existe nos Estados Unidos. E lá no México eles também previram um mandato, talvez longo, eles falam, estabeleceram em 12 anos, eu acho muito longo, mas de qualquer forma eles estabeleceram um mandato, quer dizer, então, portanto, você tem a possibilidade sempre de repensar, pensar numa nova eleição e assim por diante. 12 anos eu acho muito longo. Mas uma coisa que eu acho muito assim importante, Ricardo, eu entendo as críticas brasileiras, né, dos juristas brasileiros, né? Eu quando escrevi o artigo, eu fui justamente responder a essas críticas. Mas eu acho que elas decorrem, talvez, de um preconceito na nossa formação de juristas, né? A gente, por exemplo, você vê, o Brasil, houve um ministro da Suprema Corte, o Barroso, eu estou citando o Barroso aqui especificamente, que eu critiquei abertamente. Tem um livro meu sobre direito constitucional e direitos constitucionais comparados, que eu critico diretamente as opiniões do Barroso sobre a justiça. Ele afirma, numa posição que é inaceitável, que o judiciário, e sobretudo a Suprema Corte brasileira, teriam a função
e aí abre aspas, ele fala assim, de uma vanguarda democrática. Ora, é uma contradição em termos, porque a democracia não tem vanguarda, não é? A democracia é justamente o regime da igualdade, não tem essa história de um ser melhor ou não, ou estar numa posição de apreciar melhor a situação do mundo. Não, pelo contrário, e aliás o direito, a justiça, eles têm essa virtude assim original, que é a do debate constante, o diálogo constante. Não tem ninguém que venha e diga assim, olha, eu sou a pessoa mais entendida do mundo e vou impor essa solução, e aquilo que eu estou decidindo aqui, eu estou decidindo porque eu estou à frente de todos os outros. Não é verdade. Eu não vejo no Supremo Tribunal Federal, inclusive na jurisdição do próprio Barroso, nada que esteja à frente dos outros. Pelo contrário, eu acho atrasado até. E eu acho que não é da cabeça de um ou outro que saem as decisões, elas saem de uma coletividade, e essa coletividade hoje é uma coletividade internacional. Quando você fala, por exemplo, em legitimar a união de pessoas do mesmo sexo, não é? Você está falando de consensos internacionais em torno disso. Não é uma pessoa está inventando isso, nada disso. Então, essa vanguarda não existe. Então, eu considero que essa tentativa corajosa lá do Obrador e da Cláudia Sheinbaum, ela é importante, inclusive como modelo para todos nós, não é? Para a gente pensar o seguinte, olha, vamos reformar também o nosso poder judiciário. Está na hora da gente aproximar o judiciário da democracia. Eu acho que isso é muito importante, não é? Criar vínculos sérios e também transformar o nosso ensino jurídico, que é um ensino que continua sendo um ensino elitista. O jurista brasileiro nas faculdades e depois na sua prática, ele aprende a não gostar do povo e tem pavor de poder do povo. Falou em poder do povo, não. E tem sempre essa postura, que eu acho que é uma postura prejudicial, assim, do ponto de vista humano mesmo, mas do ponto de vista social e do ponto de vista político, é pior ainda, que é essa de que está sempre ensinando as pessoas, né? Então, o jurista é chamado para dar uma palestra, em geral, a palestra é mais ou menos assim, olha, pessoal, as coisas têm que ser assim, mas na realidade elas não funcionam desse jeito. Então, agora vamos todos aqui nos reunir e levar à frente essa questão, como é que nós vamos fazer para reformar a mente das pessoas que são pobres, porque elas não conseguem entender como é que as coisas têm que funcionar. Isso está errado, não é? Eu acho que tem que haver uma certa compreensão de mecanismos. Você vê, a sociedade brasileira é uma sociedade, sobretudo o povo brasileiro, quer dizer, o verdadeiro povo brasileiro, quer dizer, portanto, aqueles que são mais pobres, aqueles que vivem em situações periféricas, aqueles que são afrodescendentes e assim por diante, os próprios povos originários, é uma população extremamente sábia e extremamente solidária. Veja, por exemplo, no tempo da pandemia, os programas que foram organizados em comunidades, não é, que a gente chamava de favelas, em comunidades, para proteger as pessoas. Então, essas práticas são extremamente importantes e têm que ser valorizadas. Não saem da mente, assim, digamos assim, de um grande pensador, nada disso. São práticas do dia a dia, né, de uma população realmente preocupada em atender isso. Claro que existe um monte de outros defeitos, tem problemas. Eleição tem problema, o Brasil tem milícias, o Brasil tem crime organizado, o México também, né, situações graves, né, mas isso tudo é decorrente de uma desigualdade profunda que também existe nos Estados Unidos, a gente não pode esquecer disso, né. Os Estados Unidos estão se mostrando cada vez mais vinculados a uma realidade altamente autoritária, isso em decorrência da desigualdade que eles não conseguem resolver. Não estão, em muitos aspectos, nenhum governo americano está interessado em efetivamente resolver essa questão da desigualdade, né? E a gente vê isso, viaja e vê isso todos os dias nas ruas, não dá mais para cobrir, tapar o sol com a peneira, como se diz. Então, eu acho que é preciso ter, digamos, nesse momento, uma consciência de que nós precisamos pensar novos modelos, a gente precisa efetivamente resolver os conflitos, sobretudo os conflitos coletivos, né? E você vê o judiciário, o Supremo, não o judiciário, Ricardo e Julian, hoje não, já de algum tempo, dando passos atrás, gravíssimos, no que diz respeito à proteção social, né, dos trabalhadores, abrindo caminho para a uberização, abrindo caminho
para terceirização, e agora o risco enorme da pejotização. O que é a pejotização? Deixa eu acrescentar um pouco aí, pode ser, Alfredo? Claro. Juliano. Vou acrescentar um pouco e tentando aproximar, Juliano, da filosofia, porque eu sei que o Alfredo tem um estudo de filosofia, então fazer uma breve construção e tentar chegar perto da filosofia. Pois é. Então, assim, eu acho que o México está passando por um momento bastante rico, que já vem antes da Cláudia Sheinbaum e do Antônio Lopes Obrador, o AMLO. No governo anterior ao ano, teve uma reforma importantíssima do direito do trabalho, a ponto de um colega, Sérgio Palares Vilara, que fomos colegas num curso, ele dizendo que finalmente a Justiça do Trabalho passou a fazer parte do Judiciário, porque antes a primeira instância era uma instância administrativa, então a primeira instância agora, né, com mais profissionalismo, com reforço na conciliação, passou a fazer parte do Judiciário propriamente dito, isso antes do ano, no governo, antepenúltimo governo. Então, realmente, o México vem passando por transformações, né, porque você viu lá que a situação anterior era insustentável, né? Então, claro que esses 2 últimos governos aceleram essas transformações, mas que já estavam visíveis para a sociedade. Mas tentando chegar mais perto do conhecimento do Alfredo, da filosofia, para nós podermos enriquecer com o conhecimento dele, um autor colombiano, professor colombiano, que estudou a questão do México, porque o México abandonou a questão das teses, não tem mais as teses, a jurisprudência é relevante, mas não tem a questão de tese, que seria algo parecido com a nossa súmula, né? E ele cita uma autora, Marta, eu acho que é Marta Necker, porque ele disse que não era jurista, Marta, né? Eu não peguei o sobrenome, mas acho que seja Marta Necker, que o papel do direito é fazer com que a população transforme a sua ira, o seu ódio, em algo um pouquinho diferente, para que você possa passar da ira, não para o perdão, que seria uma visão religiosa, mas passar da ira para dolo, ver qual é o dolo, ver qual é a lesão, e ver qual é a retribuição, e ver qual é a indenização. Então, nesse caminho, ira, dolo, extensão do dolo, lesão, extensão da lesão, retribuição, indenização, que aí entra o nosso papel como profissionais do direito, porque a população lesada tem que acreditar no direito como um caminho de amor, de amor. Então, o direito não tem a ver com isso que nós estudamos, né, em autores europeus, o direito como limitação, o direito como limite, o direito como poder. Não, o direito é esse caminho da ira para o dolo, para a lesão, para a retribuição, para a indenização e para continuar a vida com amor. É Diego Lopes Medina, é um professor da Colômbia, mas que estuda no México, né? E aí eu acho que já estamos entrando na filosofia, né? E aí eu acho que nós temos que aprender muito com o Alfredo qual é o papel do direito na América Latina. Esse professor da Colômbia tem um livro dele mais antigo, que o título é Teoria Impura do Direito para a América Latina. Ele diz que não tem nada contra o Kelsey, mas que o direito, que o judiciário aqui na América Latina tem um papel diferente do que tem o direito na Europa. Aqui nós temos que tratar de um direito no judiciário que se preocupe com a transformação social, e não tanto com aquela ideia que serve para a Europa reparar aquela lesão. Então é isso que nós precisamos aqui no judiciário, né? O próprio conceito de segurança. Segurança não é continuar tudo igual. Segurança é a certeza de que vai mudar. Segurança é a certeza que vai ter transformação. E nós, profissionais do direito, temos que dar essa segurança à população. Tenham tranquilidade, tenham calma. Nós, profissionais do direito, temos certeza que vai haver transformação da realidade. Então, esse é o papel, e nós precisamos de uma teoria impura do direito para a América Latina. Mas aí eu já estou entrando na filosofia, que é a área do Alfredo, eu só ouvi e vou até apagar o meu microfone aqui. Pô, cara, maravilhoso. Ricardo, maravilhoso isso. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho bem importante, né? Você sabe que hoje as ciências, não é hoje, quer dizer, de uns tempos para cá, as ciências passaram por grandes mudanças aí de paradigmas, né?
E a última mudança, digamos assim, é a mudança da complexidade. E uma das coisas que supera aquela coisa da teoria dos sistemas, aquela coisa chata da teoria dos sistemas, né? E hoje ela tem uma abertura que eu acho bem importante, tem a ver muito com isso que você acabou de dizer e as citações importantes que você fez, que é a ideia de que não existe e não pode existir, né? Quer dizer, não existe na realidade um centro que é responsável por tomar as decisões por outros órgãos periféricos, né? Então, especificamente, o nosso cérebro hoje, ele não é mais entendido, o cérebro humano não é mais entendido como aquele que efetivamente comanda o corpo humano, em todos os aspectos. Ele é entendido exatamente a partir da ideia de tradução ou de transformação. Ou seja, pelo cérebro, quer dizer, as questões que são impostas pela experiência do corpo, elas passam por uma espécie de releitura que ajuda, essa releitura ajuda para que as decisões que são tomadas constantemente pelo nosso corpo, elas sejam mais adequadas para a perpetuação da vida. Então, o cérebro não é um órgão de decisão. E, na realidade, não existe nada, nenhum centro de decisão. Você não pode estabelecer uma hierarquia dentro da realidade. A realidade é feita exatamente pela confluência de inúmeras iniciativas. A realidade é estabelecida pela confluência de inúmeras atitudes e reações, não é? Ações e paixões, constantemente. E isso serve muito para o campo do direito. Quer dizer, o direito, ele criou, o direito europeu, na verdade, aí que está a questão, né? O direito europeu, que é um direito da colonização, a gente não pode se esquecer que o direito europeu ele vai se constituir em tempos de colonização, voltado para a colonização. O direito internacional é um direito altamente vinculado às estruturas da colonização. Os direitos nacionais também são. A gente louva até hoje autores como Hobbes, autores que falam sobre essa questão da centralização, que falam sobre a questão da dominação, mas isso não serve para nós, né? Então eu tenho dito isso, talvez seja até muito parecido com essa opinião muito interessante que você referiu. Eu tenho dito que para o Brasil e para os países colonizados, né, que foram colonizados, apenas o garantismo não basta. Aí é que está, né? Você se vincular muito à ideia de que tudo tem que ser determinado a partir de uma estrutura já pronta, isso está errado. Por quê? Porque como nós somos colonizados, o nosso percurso efetivamente jurídico, não é? Quer dizer, portanto, de justiça, tem que ser um percurso de mudança, de transformação. Nós temos que agir constantemente para que essa realidade que está diante dos nossos olhos, que é uma realidade de injustiça constante em todos os lugares, é doméstica, é do trabalho, é nos transportes, é na segurança, é em todos os lugares, nas empresas, etc., que essa realidade ela mude, né? Então, esse é o nosso papel, né? Agora, veja, para que a gente possa empenhar o nosso trabalho nisso, é preciso que haja legitimidade. A gente não pode, sobretudo, veja, não há hoje mais condição de você dizer que o jurista é o único que sabe isso ou aquilo, ou o economista, que é pior ainda, porque a economia virou o discurso da sociedade, né? Isso é mais perverso, que é ela que sabe tudo, a sociologia, etc., etc., a medicina e assim por diante. Hoje, o saber, né, ele é compartilhado, ele vem de inúmeras fontes. A gente precisa ter a coragem de ouvir, né, e ouvir de forma atenta aquilo que as pessoas estão nos dizendo, né? Eu tenho ouvido, assim, indo conversar com as periferias, eu tenho ouvido coisas extraordinárias, que mostram efetivamente o empenho dessas pessoas em ter uma vida melhor até do que essas pessoas que vivem nos centros acham que têm, né? Então, os valores que estão consagrados, veja só que coisa interessante. A nossa Constituição, apesar de ter sido uma Constituição assim, um pouco vigiada, ela tem vários defeitos, mas ela tem virtudes enormes. Por exemplo, não tinha ninguém ali na Constituinte, ou um grupo assim muito bem formado, para defender
a questão dos territórios indígenas. Mas os constituintes, as poucas constituintes, eles tiveram a sensibilidade de consagrar isso, não é? Falar sobre as terras tradicionais. A questão do meio ambiente também, um grupo pequeno, mas também tem uma fórmula extremamente importante. Em outros aspectos, claro, ela ficou conservadora, como, por exemplo, a questão da definição da família, que não corresponde à experiência da família que a gente tem no Brasil, né, de forma geral. A questão da segurança, claro, e a questão da defesa, que foram totalmente tuteladas pelos militares, né, impedindo que a gente desse um passo decisivo para resolver esse problema sério, né, da segurança cidadã, construir isso tudo. Então, eu vejo, né, que, na verdade, por causa dessa questão do direito penal, que é muito importante, claro, e por causa dos temas que apareceram agora, digamos assim, das injustiças que foram cometidas dentro do espaço do direito penal, então há uma valorização do garantismo. Ótimo, excelente, né? Então a gente tem aí os autores que são os nossos, digamos assim, os nossos modelos, né, no que diz respeito ao garantismo. Mas apenas o garantismo não basta, né? Por quê? Porque nós precisamos e temos, né, não é só que a gente agora vai incentivar para que isso aconteça, não. Nós já temos aqui na América Latina, nos povos africanos, nos povos africanos da diáspora, nos povos indígenas, modelos que vão muito além dele. E é preciso que a gente faça isso fluir, né? A gente precisa empurrar isso para o debate, né? E o judiciário não pode ficar de fora. O judiciário não pode continuar a achar, e está errado isso. Veja, Montesquieu nunca disse isso, que o judiciário tinha que ser um poder autônomo em relação à sociedade. Pelo contrário. As pessoas acreditam tanto que o Montesquieu disse isso, que tinha 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, que quando abrem o texto do Montesquieu, enxergam isso lá, mas não está lá de jeito nenhum. Para o Montesquieu, o poder judiciário era um poder do povo, da sociedade. Ele dizia até claramente o seguinte, olha, o poder judiciário tem que se reunir, né? Algumas pessoas vão lá exercer a justiça e depois ele se dissolve e essas pessoas voltam para a sociedade e outras vão exercer essa função. De tal sorte, ele dizia, né, que a pessoa que julgue, ela sabe que um dia vai ser julgada. E isso é extremamente importante, porque esse é um instrumento de contenção, né? Bem importante. A justiça, na verdade, é um instrumento de contenção, não é de expressão, como essa coisa do ativismo, etc. Não é isso. Ela é um instrumento de contenção. E isso é muito importante, né? Deixa eu acrescentar um pouquinho, pode ser, Julia e Alfredo? Claro, eu pensei que o Alfredo ia nos dar uma aula de filosofia e nos deu uma aula de neurociência. E aí eu fico lembrando do neurocientista que eu assisto muito, que estou lendo 2 livros dele, o Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, o principal cientista brasileiro e né, um dos grandes neurocientistas do mundo. E nisso que o Alfredo está dizendo, do que é o direito, organizar o conhecimento, né? Porque se a nossa legitimidade não vem da eleição, a nossa legitimidade social vem de organizar o conhecimento, organizar o aprendizado. O direito, o judiciário, não se sustenta só com o argumento da autoridade. Não se sustenta só com o argumento da autoridade. Porque a nossa legitimidade não vem da eleição, vem de organizar. Então, nós temos que demonstrar que nós estamos organizando o conhecimento. E aí eu fico pensando na maneira como você tem elaborado súmulas no Brasil, né? Você decide e acha que aquilo ali tem que valer, né? Tem que valer porque está bem argumentado e bem organizado o aprendizado social naquele tema, né? E aí, nós profissionais do direito sempre tivemos o complexo de não sermos legisladores. Se eu, ao invés de juiz, fosse deputado e senador, faria uma lei melhor. É um complexo que todo profissional, não só juiz como advogado, tem. Se eu fosse legislador, eu teria feito uma lei mais clara. Mas nós temos um outro complexo que é muito pior que isso. Eu, se fosse professor, iria ensinar bem este tema. É horrível isso. O direito não é para ensinar, o direito, né, o profissional né, voltado para trabalho no judiciário não é professor. Nós não somos nem legislador, nem professor. Né? Nós temos que solucionar as questões que nos são trazidas. Se nós, dentro disso, conseguirmos organizar uma harmonia, melhor ainda, melhor ainda. Eu estava pensando outro dia nos meus
desacertos como juiz, né? Não vou dizer aqui, mas certamente tive algum desacerto como juiz. Nunca aconteceu de ter um desacerto por pensar demais no caso concreto. Meus desacertos foram todos porque eu pensei demais no sistema e de menos no caso concreto. Quer dizer, o nosso papel é julgar os casos concretos. O professor é que tem o papel de harmonizar. Essa decisão se liga com aquela, essa decisão tem que estar em harmonia com aquela outra. O professor que tem esse papel e não nós, profissionais do direito. Nós temos que ir construindo o avanço da humanidade a partir dos casos concretos, né? E talvez o próprio direito, né, tenha uma outra função, não é? O Julián Lisboa e eu temos uma afinidade, Alfredo, que é ter filhos no mesmo colégio, né? Então, sempre quando nós conversamos, eu procuro buscar do lado da pedagogia, que eu acho que é uma área do conhecimento que tem avançado muito. Outro dia eu vi uma criança repetir, não foi a originalidade, a criança ouviu em algum programa de TV, parem de fazer tantas regras e proibições, eu não tenho tempo para desobedecer tudo isso que vocês estão limitando. O direito não é para proibir, para limitar, o direito é para apontar um caminho para o futuro. Eu acho que é isso que a filosofia diz, não é, Alfredo? Ótimo. Julián. Muito bom. Olha, eu sei que nós temos, eu sou o que mais tenho tempo aqui, mas nós temos que. Não quero abusar aqui. Nós estamos batendo aqui 57 minutos, gente, infelizmente. Passou muito rápido. Olha, eu quero fazer alguns registros aqui. Primeiro, quando a Tchê veio aqui pela primeira vez, o Tim sentou. Agora nós vamos falar de Montesquieu, vamos falar de Platão, e hoje foi caso do Ricardo que eu deixei a Tia falar. Eu quero muito falar, viu, Tia? Eu quero falar de Platão. Agora eu vou me exibir uma coisa que eu não faço muito, mas eu li a metade da obra do Platão. Acho que não é muita gente que fez isso. A metade, assim, acho que estou chegando na metade. E então, assim, é um universo infinito, né? Oceânico. Acho que, mas eu quero pegar um mote que talvez quero saber se concorda comigo, Tia, que a preocupação do povo mexicano, dos mexicanos, com essa reforma judicial, reduzir as desigualdades, que é um problema grave, é um problema da humanidade. Né? Nós chegamos, eu acho que a humanidade chegou numa encruzilhada. O professor Benedito diz, mas eu ouço falar isso aí desde que eu sou novo. Eu acho que agora essa encruzilhada chegou. Nós estamos aí na iminência, nós nunca estivemos tão perto de coisas que nós tanto temíamos. E eu acho que é o momento da humanidade se debruçar. E eu acho que, sim, os poderes têm a obrigação de fazer isso primeiro, e o Poder Judiciário brasileiro, ele está devendo isso para a sociedade. Vamos, pelo menos, não precisa ser nada radical, porque a democracia, ela não é revolucionária, né? A gente vê, até ela é criticada pelos revolucionários social. Democratas têm até um certo desprezo, assim, né, pelos marxistas e por outros tantos, né, que não nos merecem ser citados aqui. Então, acho que é isso. Acho que pegamos a essência, né? Eu vou abrir um espaço para vocês fazerem uma fala final, uma despedida, e depois eu faço as honras da casa, para também não atrapalhar a agenda dos amigos. Ricardo, fala aí. Só para avançar, eu antes de juiz realmente fui pretor, Alfredo, no interior. É um período muito curto, 1 ano, mas para mim foi bastante importante o aprendizado, porque tinha um colega, o outro pretor, e 2 juízes ali, acho que é um aprendizado importante. O meu irmão é juiz de direito no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Então eu tenho, né, uma certa afinidade, conhecimento com a Justiça Estadual. E é um prazer conhecer o Alfredo, né, um desembargador no maior tribunal do mundo,
né? E acho que o judiciário no Brasil, né, cumpre um papel bastante importante, bastante satisfatório. O problema não é esse. O problema é que a sociedade espera muito mais de nós. A sociedade espera que nós fôssemos muito melhor do que nós já somos. Então, o problema não é nosso, nós somos bons. O problema é que a sociedade espera que nós sejamos muito melhores do que nós somos atualmente. Eu acho que é isso o nosso dilema, Alfredo. E obrigado pelo convite, Juliano. O Juliano, é bom. Obrigado pelo convite, Juliano. O Paulo também. Pensei que ele ia também participar com a gente. Tem sido... Mas ela tá doente, a gripe pegou ele, também pegou ele. Tá. Então, gostei tanto daquele primeiro encontro, depois o outro encontro com você, e hoje tenho o prazer enorme de conhecer o Ricardo Fraga, né? Espero que a gente continue em contato para trocar ideias, trocar textos, né? E a gente poder desenvolver um trabalho que eu acho que vai ser muito importante para o judiciário e para a sociedade. Eu acho que a grande questão, né, que ficou, eu acho que é importante, né? Quer dizer, é essa questão de a gente tentar estabelecer de fato no Brasil, né, um papel mais dinâmico para o judiciário brasileiro, né? E para que isso aconteça, a gente tem que pensar um pouquinho nas estruturas do Poder Judiciário. A gente precisa ampliar um pouquinho o espaço do Poder Judiciário junto com as pessoas, né? É um sintoma errado, né? Eu acho que um sintoma grave, né? Você chamar todos esses lugares em que se diz que se distribui justiça de palácios, né? Porque o Palácio da Justiça, o que é assim Palácio da Justiça? O Palácio da Justiça é um negócio totalmente medieval, né? Onde o rei ficava lá dizendo o que uma pessoa estava certa, o que a outra pessoa estava errada, né? Ou então está ligada essa tradição também bastante discutível, né? Religiosa, né? Do rei sábio, né? A questão que a gente aprende assim, desde pequenininho, a ideia de um Salomão, que é um rei sábio, que decide que vai cortar a criança ao meio para saber qual que é a mãe verdadeira. Essa é uma decisão horrorosa, né, como muitas das decisões que a gente encontra ali nos textos do monoteísmo, né, da tradição do monoteísmo judaico, cristão e islâmico, né, que são, na verdade, religiões que têm as mesmas fontes, mas vivem sempre em conflito, não é à toa, né, que vivem sempre em conflito exatamente porque existe muita coisa aí que a gente precisa mexer, né. E a outra coisa que a gente pode discutir mais para frente é essa questão que você referiu do Gessé, sobre essa crítica da tradição católica em relação ao protestante. Isso aí é um pouco vício dos sociólogos, e quem determinou isso muito foi o Weber, né? E eu acho que aí tem um errinho aí nessa concepção, que a gente precisa trabalhar. Então, a ética, né? A ética protestante, a ética católica e assim por diante, né? Tem um errinho aí que a gente precisa trabalhar um pouco. Eu não concordo com essa ideia da sobrevalorização da tradição do protestantismo. Eu acho que tem aí um problema de encontrar uma distinção onde não há distinção, né? Mas a gente vai conversar. Eu espero voltar aqui outras vezes para a gente conversar, Juliano. Vamos fazer. No Rio Grande. Já é de propósito para voltar aqui. Tá. Quando eu estiver aí, não vamos deixar de nos encontrar pessoalmente, ou quando vocês estiverem aqui em São Paulo também, né? Vai ser um prazer. Um abraço. Obrigado. Bem, prazer. Abraço. Obrigado, Ricardo. Abraço. Um abraço a todos. Abraço. Prazer, Alfredo. Prazer.